Em quantas listas você estaria? Quantas vezes você seria escolhido? Como algo se torna valioso? E eu vou viver de acordo com a ordem que eu criei. Imagina comigo que você vai ser convocado para ir para Marte. E indo para Marte, você pode escolher 5 coisas para levar com você. Você não vai ter mais acesso ao planeta Terra. Então você tem que escolher muito bem. São 5 coisas e só isso. Agora pensa comigo que, ao invés de serem 5 coisas, são 5 pessoas. Quem que você levaria? É interessante porque quando a gente começa a pensar nisso, a gente começa a entender a dimensão do valor, né? O valor é algo que a gente atribui às coisas de uma forma completamente pessoal. Pessoas diferentes vão atribuir valores a coisas completamente diferentes. Pode ser que você valorize determinados objetos para levar com você e eu valorize outros, e tá tudo certo. É isso mesmo. O valor, ele vai mostrar pra gente qual que é a hierarquia das coisas na minha vida. Eu vou definir isso baseado no valor. Eu vou decidir o que é essencial, eu vou decidir o que é supérfluo, eu vou decidir o que é importante, eu vou decidir o que não é importante. E eu vou colocar essas coisas em ordem hierárquica e eu vou viver de acordo com a ordem que eu criei. Então é interessante que quando eu tenho essa hierarquia de valores pessoais, eu determino a partir daqui o que é importante, o que não é, e dependendo do que é importante e o que não é, eu vou ter uma experiência de vida diferente. Uma experiência única, baseada nos meus valores únicos, pessoais e intransferíveis. Agora pensa comigo o seguinte, não é só você que está indo para Marte. Todas as pessoas do mundo estão sendo recrutadas e cada uma delas pode escolher 5 pessoas para ficar com elas. Em quantas listas você estaria? Quantas vezes você seria escolhido para ser uma dessas 5 pessoas? E quem seriam as pessoas que iriam te escolher? Essa pergunta é ainda mais interessante porque ela parte do outro lado do valor. Não apenas dos valores pessoais que você escolhe para a sua vida, mas quando você é objeto de ser valorizado ou não. Quando você é passível de ser julgado enquanto valorizado ou não, quando você é esse objeto de escolha, o valor cai na mão do outro. E aí você quer ser dotado de valor e não o juiz do valor como antes. Então, antes, quando eu estava falando, por exemplo, de você escolher 5 pessoas para irem com você nessa viagem, você é o juiz dessa escolha. E você vai utilizar os seus valores pessoais para decidir o que é importante e o que não é importante. Agora, no segundo exemplo, você é o objeto que está sendo julgado como importante ou não. Você é. E todas as outras pessoas vão ter uma determinada ideia de você. E dependendo dessa ideia que ela tem baseada nos valores dela, ela vai colocar uma hierarquia de onde você pertence. E é realmente muito importante nós pensarmos como e o que a gente valoriza, mas eu também vejo muitas pessoas se perguntando como que elas podem ser valorizadas pelo outro.
trabalhando com artistas, eu vejo eles se perguntando muito como que a arte que eles fazem pode ser valorizada por outra pessoa, mas eu também vejo a gente no dia a dia querendo ser valorizado pela nossa família, pelo nosso parceiro, pela nossa parceira, pelos nossos filhos, pelos nossos pais, pelos nossos amigos, pelo pessoal do trabalho, pelo mercado e assim por diante. Nós sempre buscamos também ser valorizado pelo outro, ao mesmo tempo e que estamos sempre dando valor pessoal e hierarquizando coisas a todo momento ao nosso redor. Então, quando eu penso nisso, eu comecei a tentar entender como que essa questão do valor funciona na realidade. Porque se é algo tão importante para a nossa vida, que nós estamos buscando valorizar as coisas certas e ser valorizado pelas pessoas certas, mas ao mesmo tempo a gente não sabe direito o que é valor, a gente não sabe como que ele acontece, a gente não sabe como que a gente atribui valor a algo. Então eu decidi sentar e pensar um pouquinho melhor como que tudo isso funciona e hoje eu te convido para vir aqui comigo nessa minha investigação. Para isso, eu vou te contar uma história de criação de valor. Quando eu era muito pequenininha, eu tinha um cobertor. E esse meu cobertor eu amava mais do que qualquer coisa na vida. Aí, quando eu tinha 11 meses, minha mamãe precisou voltar para o trabalho e eu precisei ir para a escola. Agora, ir para a escola, para mim, era uma coisa completamente monstruosa. Eu não conhecia ninguém lá. Não tinha ninguém que eu conhecia no mundo que não fosse a minha família. Eu ia para um lugar diferente que eu nunca tinha estado. E eu não tinha como me comunicar com as pessoas porque eu não sabia quem eram. E eu tinha muito medo de alguma coisa acontecer e eu não ter nem quem chamar, né? Então a escola, esse desconhecido, me trazia muito medo, me trazia muita angústia e fazia com que eu me sentisse extremamente sozinha dentro dessa situação. Então o que aconteceu? Meus pais me colocaram no carro e eu comecei a chorar sem parar, porque eu não queria ir para a escola de jeito nenhum. Não interessa o que vocês façam, não vou para essa escola. Então o que aconteceu? Como eu precisava ir para a escola, porque minha mãe precisava trabalhar, a gente precisava resolver esse problema. Meu pai chegou para mim e falou o seguinte: olha, minha filha, eu entendo que você está com medo, eu entendo que você está se sentindo sozinha, eu entendo que a escola pode ser um lugar meio estranho, mas eu vou garantir uma coisa para você: você não vai sozinha, você vai levar o seu cobertor com você. E o seu cobertor, ele vai ter o cheirinho de casa. Então toda vez que você estiver se sentindo sozinha, que você estiver com medo, você vai sentir o cheiro do seu cobertor, você vai sentir o cheiro de casa e você vai se lembrar que você não está sozinha. Então eu te prometo que no final do dia você vai voltar para casa e vai estar tudo bem, e todo momento que você estiver lá, você não vai estar sozinha e você não precisa ter medo, porque você vai ter algo que você conhece, que não é desconhecido, que é o seu cobertor, tá? Então quando meu pai chega para mim e me conta essa história e faz com essa história uma promessa, o que acontece? Esse cobertor aqui, ele muda de figura. Ele deixa de ser um objeto sem qualquer relevância para mim e ele adquire um significado. Agora, esse objeto que não tinha nenhum significado para mim, agora significa o quê? Significa que eu tenho um escudo contra o medo, contra a solidão. E esse escudo vai me proteger dessa situação aqui. Logo, eu descubro que, na verdade, esse objeto, que era completamente inanimado e sem qualquer significado para mim, se transformou em outra coisa. Ele ganhou um significado próprio, que no caso aqui virou a segurança que eu precisava para conseguir enfrentar este cenário que existia.
Então, o que acontece? Na realidade, a gente vai atribuir valor às coisas a partir do momento que elas têm um significado para a gente. Se aquilo não tem qualquer significado, aquilo não tem valor. As coisas elas só vão ter valor a partir do momento em que elas têm um significado. Então, quando eu penso nessa construção dessa narrativa, a narrativa serviu para quê? Para dar um cenário, né, para essa história, e através desse cenário a gente conseguir identificar qual que é a falta que aquela pessoa tem. Por quê? Quando você quer dar valor para algo, esse valor ele precisa ter um significado que completa uma falta. Aqui no caso, eu estava sozinha, né? Eu estava com medo, eu estava indo para um lugar desconhecido, eu tinha que tipo de falta? Me faltava segurança. Então, quando meu pai me conta essa história e atribui esse significado de segurança ao meu cobertor, esse cobertor completa uma falta que eu tinha, por isso ele ganha um valor superior. Então, todo valor ele é associado a uma falta pessoal. Por isso que o valor ele é pessoal, porque depende da falta que cada pessoa tem. E depende de quanto aquela falta é profunda. Então, por aqui, eu consigo ver que o valor, ele tem uma associação absurda com o significado que é atribuído a ele. O que conseguimos entender também é que o valor também tem uma associação enorme com aquilo que falta. Quanto mais algo faltar, mais é importante para a gente que essa falta seja sanada. E quanto mais importante é para a gente sanar essa falta, mais valioso vai ser aquilo que pode sanar essa falta, né? Então, se eu tenho, que nem na minha história, uma falta profunda de segurança, eu estou extremamente insegura, eu estou com muito medo, essa falta, por ser extremamente profunda, dá a possibilidade de que aquilo que virá objeto de sanar essa falta vai ser extremamente valioso para mim, porque eu sei o quanto dói essa falta que eu tenho. É uma falta que dói muito. Por isso é muito importante para mim não deixar ela doer. Se fosse uma falta não tão profunda, se for uma coisa que tanto faz, quando eu sanar esse tanto faz, esse valor não vai ser tão profundo. Vai ser algo tão importante assim para mim. Por isso, o significado disso também não vai ser tão valioso assim. Outra coisa que a gente percebe por aqui, com essa história, ou melhor, com a continuação dessa história, é o seguinte, que eu tinha esse cobertor, a minha mãe me levou para a escola com esse cobertor, meu pai me contou a história desse cobertor, e daí o que aconteceu? Eu comecei a ficar viciada nesse meu cobertorzinho. Não existia mais um lugar na vida que eu ia sem o meu cobertorzinho. Por quê? Porque o meu cobertorzinho se transformou no meu melhor amigo. Ele foi ganhando outros significados a partir do primeiro. E quando eu descobri que ele era o meu amigo e que eu ia levar ele para todos os lugares, começou a acontecer o que acontece quando você leva coisas para todos os lugares. Ele começou a ficar todo rasgado, começou a ficar todo fedido. Minha mãe tinha problema de lavar ele, porque eu não queria ficar sem ele 2 segundos. Então, o que começou a acontecer foi que minha mãe pensou, preciso trocar esse trapo. Porque o meu cobertor, que era todo bonitinho, já estava todo rasgado, já estava todo de qualquer jeito. Então, o que minha mãe fez? Minha mãe pegou esse cobertor antigo,
e guardou e comprou um outro cobertor novíssimo, da mesma cor, do mesmo jeito, com todas as mesmas características do anterior, sem nada diferente. E ela chegou para mim, se não me engano, num Natal, pegou esse cobertor novo, colocou-o debaixo da árvore e me deu esse cobertor novo, achando que eu seria a pessoa mais feliz do mundo ao receber esse cobertor durante o Natal. Acontece que não foi isso que aconteceu. Quando eu fui lá na árvore, peguei o meu presente, abri o meu presente e descobri que era um cobertor novo, eu comecei a chorar horrores. Por quê? Porque isso significava que o meu cobertor antigo tinha sumido, tinha completamente desaparecido. E eu comecei a ter um ataque. E a minha mãe não entendeu nada, porque na cabeça da minha mãe, olha, eu gosto de um cobertor e eu acredito que um cobertor é algo legal, ótimo. Então, se eu der um cobertor novo, esse cobertor vai ter uma qualidade melhor, ele não vai ser rasgado, ele não vai ser fedido, ele não vai ter todos esses problemas que esse cobertor de agora tem. Logo, ele é muito melhor. Como que ele não é melhor? Agora acontece o seguinte, eu não estava olhando para o objeto, eu estava olhando além do objeto, eu estava olhando para o significado daquele objeto. E o significado daquele cobertor é que ele era meu amigo. E esse novo, melhor, não era meu amigo. Era algo completamente desconhecido que não tinha nenhum significado para mim. E logo, já que não tinha nenhum significado para mim, como que eu posso sentir alguma coisa por ele? Como que eu posso valorizar ele? Ele não tem significado, ele não significa nada para mim, então eu não gosto disso, eu gosto do anterior. Então isso me deu um aprendizado muito legal, que é o seguinte, o valor não está na coisa, tá? Não interessa se a coisa é melhor, mais bonita, mais limpa, mais frufrufru, não interessa. Interessa o significado que aquela coisa tem. E como coisa, vamos levar a palavra ao jeito mais abstrato possível, podendo colocar talvez uma pessoa, talvez um sentimento, talvez uma memória, seja o que for, tá? O valor não está na coisa em si, mas está no que aquela coisa significa para você. E esse significado sempre vai vir de saciar uma falta que você tem. Então, quando a gente começa a tentar responder aquela pergunta que é como algo se torna valioso, eu vou ter que te dizer que dane-se como que aquela coisa se parece, porque não é isso que vai tornar aquilo mais valioso. Então, por exemplo, quando eu trabalho com os artistas, eu falo, não é exatamente o ritmo da sua música que vai determinar se ela é valiosa ou não. Não é a qualidade técnica da sua foto que vai determinar se ela é valiosa ou não. Não é a parte estética do seu teatro que vai determinar isso. O que vai determinar se a sua peça artística, se o seu trabalho, se a sua ação, se você enquanto pessoa é valioso para o outro, é como que o outro entende você. A forma como aquela pessoa atribuir significado a você, ao seu trabalho, à sua arte e assim por diante, é como ela vai valorizar aquilo. Tá? Então, é muito mais importante você pensar no significado das coisas do que nas coisas em si. E isso é muito importante se você está tentando buscar significado na vida ou se você está tentando ser valioso para alguém. Então, quando a gente pensa como que algo se torna valioso, a gente consegue reprisar aquela história que eu contei antes e entender qual foi o passo a passo que foi feito aqui para que algo, no caso, meu cobertor, ganhasse valor. Vamos entender o que aconteceu.
Primeira coisa que acontece é o seguinte: você vai ter uma pessoa que vai ter uma necessidade. Ela pode aparecer em forma de necessidade ou ela pode aparecer em forma de desejo, quando na verdade as duas coisas são a mesma coisa. Então, se você tem desejo de status, provavelmente é porque você tem necessidade de reconhecimento. Se você tem desejo de fama, é porque você tem necessidade de ser amado pelos outros. E assim por diante. Então, geralmente, uma necessidade ela é atrelada a um desejo. Quando você olha para a pessoa a qual você quer impressionar, pela qual você quer ser valorizado, essa pessoa vai ter necessidades e desejos. Essas necessidades e desejos que essa pessoa tem, se ela for exposta a uma história que faça uma promessa de aliviar essa necessidade ou levá-la mais próxima a satisfazer o seu desejo, então essa pessoa vai dizer que para você satisfazer a necessidade ou desejo aqui, você vai precisar de determinada coisa. Essa pessoa que estiver contando essa história e estiver fazendo essa promessa, ela não pode ser qualquer pessoa. Essa pessoa, ela precisa ser confiável. Quanto mais você confiar nessa pessoa, mais você acredita que essa promessa é verídica. Se você não confia nessa pessoa, você não acredita na história, você não acredita na promessa, logo o link não se faz. Quando você confia nessa pessoa e essa pessoa te conta uma história e promete que para sanar suas necessidades e desejos você precisa de determinada coisa, você associa as suas necessidades e desejos a essa coisa. E você projeta um futuro onde você não tenha os problemas que você tem hoje, ou você tenha as facilidades que você quer ter, porque você tem essa coisa aqui que te contaram. E isso faz com que você haja na direção de chegar a esse objetivo. Ele se torna um desejo a ser buscado por você. Por quê? Porque ele se iguala a outro desejo ou porque ele satisfaz uma outra necessidade que você tinha antes, tá? Então, aqui quando eu tô contando essa história para essa pessoa que eu sei que tem essas necessidades, esses desejos, eu estou influenciando com que ela atribua significado a esse objeto que eu coloquei aqui. É isso que o marketing faz o tempo todo, tá? O marketing ele vai olhar para as pessoas, vai descobrir o que as pessoas querem, o que as pessoas necessitam, o que as pessoas desejam e vão falar, olha, se você tiver essa coisa aqui, você vai conseguir satisfazer isso. Ah, então olha, você tem necessidade de ser reconhecido, isso significa que talvez você queira status. Então eu vou prometer para você que você vai ter o seu status, você vai ser reconhecido se você tiver esse carro conversível, tá? Eu vou prometer para você que nessa sua necessidade de ser amado, nesse seu desejo de ser gostado pelos outros, eu tenho certeza que se você for lá e comprar essa bolsa, isso vai ser resolvido na sua vida. E assim o marketing invade a nossa vida com histórias e mais histórias, cheias de promessa, onde ele diz que todos esses objetos vão, na realidade, satisfazer desejos e necessidades que a gente tem dentro de nós. E dessa forma, o marketing, ele determina, ou pode determinar, as nossas ações. Pode determinar com que eu compre determinada coisa, pode determinar com que eu prefira determinada coisa, com que eu valorize determinada coisa e assim por diante, através dessa contação de história e dessa promessa. Principalmente porque se eu repetir esse processo muitas e muitas vezes, criar essa mesma contação de história, essa mesma associação diversas e diversas vezes,
quanto mais vezes eu fizer isso ao longo do tempo, mais profunda vai ser a conexão entre esses dois significados. Tá? Então, se eu chego para você e falo que um carro conversível é a mesma coisa do que ser reconhecido pelos seus pares, e eu não falo isso uma vez, mas eu falo diversas vezes, eu coloco isso no filme, coloco isso na propaganda, eu coloco isso música, eu mostro vídeos, eu, enfim, bombardeio a sua cabeça com essa informação e essa associação. Quanto mais vezes eu fizer isso, mais profunda vai ser a conexão entre esses dois objetos. Entre o carro e a aquisição de status. E o reconhecimento. Tá? E quando o marketing faz isso, ele faz justamente desse jeito, bombardeando de novo. E daí, quando eu entendo isso daqui, eu começo a ver o seguinte: se o marketing pode determinar o que eu valorizo, e quando ele determina o que eu valorizo, isso me leva a fazer uma escolha específica, e essa escolha determina a minha realidade, eu tenho duas coisas aqui que eu posso pensar. Eu posso querer continuar a ser guiado por isso e fechar os olhos e Deus que sabe, ou eu posso tentar me utilizar desse conhecimento para fazer alguma coisa com isso. E no meu ponto de vista, tem duas coisas que podem ser feitas. Uma delas é contar para as pessoas de como esse processo funciona, que é mais ou menos o que eu estou fazendo aqui. Então você pelo menos agora vai ter mais consciência de como que o marketing está criando a sua realidade. Ou eu também posso decidir investir em criar uma realidade que eu acredito, né? Porque é basicamente isso que o marketing está fazendo. O marketing está criando realidades. Então, por que eu não posso criar uma realidade mais legal do que aquela que você precisa de um conversível para ter reconhecimento, né? Então, como que a gente cria uma realidade específica? Investindo em áreas que eu acredito. E aqui no meu caso, eu acredito que a arte faz algo muito interessante. Porque o que acontece? Quando você faz uma peça artística, por mais que a peça artística possa ter uma ótima qualidade, seja muito bem feita, seja perfeita em termos técnicos e tudo isso, ela só vai ser realmente valorizada pela outra pessoa a partir do momento que essa obra significar algo para essa pessoa. Só que, pensa comigo uma coisa interessante, né? Num marketing tradicional, onde você está comercializando, por exemplo, o seu conversível para uma outra pessoa, você está falando para essa pessoa que esse conversível, na verdade, significa status, por exemplo. Então, quando a pessoa do outro lado tá vendo o que você está oferecendo e ela quer comprar, ela não quer, na verdade, comprar o seu objeto, o seu produto. Ela quer comprar o status que está lá em cima. Acontece que, muitas das vezes, por mais que a história contada seja repetida 1 milhão de vezes e te coloque algumas figuras que inspiram confiança, muitas das vezes essa promessa ela não é real. Ela não vai te entregar isso. Ela não vai te entregar o status que você está imaginando. Sabe? Você pode ver um desfile de modas, ver as roupas, achar incrível, imaginar que você vai comprar aquela roupa e você vai ser a pessoa mais popular da sua escola, e daí você chega lá e vê que nada disso acontece. Por quê? Porque aquela promessa, na verdade, não era uma realidade. Agora, quando a gente está falando de arte, as coisas mudam um pouco. Por quê? Porque se você tem um artista e esse artista está comercializando uma peça de arte, seja uma peça de teatro, seja uma música, seja o que for, apesar disso ter
uma capacidade física, uma capacidade técnica, uma parte manifestada aqui, que é a obra artística, o que a pessoa está vendendo de verdade é sim o significado dessa obra, né? A experiência que essa obra cria. Então, por mais incrível que aconteça, no marketing tradicional, onde você está buscando o significado, mas o que você acaba levando é um objeto inanimado que não serve para nada, o que gera frustração, na arte você leva aquele objeto, mas o que você está realmente comprando é o significado. O que faz com que tanto quem oferece como quem adquire, na realidade, estejam se referindo à mesma coisa. O que faz com que essa troca seja extremamente mais equilibrada, já que quem vende está vendendo, está entregando a mesma coisa que a pessoa quer comprar, né? Então, quando você está comprando um show, você quer saber se foi bem feito, se tem luzes, se tem isso. Sim, você quer saber tudo isso. Mas mais do que isso, você quer se divertir pra caralho, sabe? Mais do que isso, você quer ter uma experiência incrível, você quer lembrar disso pro resto da vida, você quer guardar aquele momento. E é justamente isso que a pessoa que tá fazendo o show quer. Então, eu acredito que essa troca, ela é extremamente mais equilibrada. Desde que artista e público entendam que, na realidade, o que está se buscando aqui não é comprar a obra. Dane-se a obra. O que interessa é o significado que essa obra tem. Porque quanto mais profundo o significado, mais vai ser o valor. Por quê? Porque o valor não está na coisa. O valor está no significado da coisa. Acho interessante a gente pensar aqui na perspectiva de um cara chamado Viktor Frankl. Esse cara fantástico, ele escreveu um estudo onde ele comparava duas pessoas que tinham vivido uma mesma situação e cada uma delas tinha uma sensação diferente com relação a isso, ou tinha um direcionamento de vida diferente. Infelizmente, ele viveu durante a Segunda Guerra em campos de concentração e ele via que de todas as pessoas que estavam lá, existiam algumas pessoas que simplesmente sucumbiam, existiam outras pessoas que conseguiam superar. Agora, o que diferenciava as pessoas que sucumbiam das pessoas que superavam? E ele começa a entender que as pessoas que sucumbiam, ela não conseguia ver significado, ela não conseguia enxergar além daquilo. Não existia algo maior, não existia um porquê, não existia uma justificativa de nenhuma forma. Logo, não tinha por que continuar. E porque não tinha por que continuar, a pessoa sucumbia. Agora, as pessoas que superavam era porque elas conseguiam enxergar um significado que as levava além daquela situação horrível. E justamente o fato delas conseguirem enxergar significado fazia com que elas conseguissem seguir em frente e conseguissem superar o que tinha acontecido. E isso, de forma semelhante, mostra que, dependendo do significado, você vai atrair valor para algo diferente, que vai determinar uma escolha de vida, que vai determinar uma realidade, sucumbir ou superar. E quando a gente pensa nisso, a gente pode pensar em como a gente quer se tornar valioso para o outro, ou como tornar algo valioso para outra pessoa, seja um objeto, seja uma peça de arte, seja nós mesmos, né? Mas também é importante a gente pensar que, dependendo dos valores que nós atribuímos à nossa vida, é como nós vamos criar a nossa própria realidade.
Então, nossa escolha de valores determina a realidade que a gente vai viver. E mais do que isso, determina a sua identidade. Aquilo que você valoriza diz quem você é. E por isso, todas as vezes que a gente começa a falar desses objetos que são associados a um significado, e esse significado ele é comparável a um valor pessoal, isso significa que todos esses objetos que a gente escolheu, eles também se tornam parte da nossa identidade ao serem nossos objetos. Era o meu cobertor, né? Eu tô sempre com esse anel aqui, por exemplo, quando eu tô no meu dia a dia, e esse anel era um anel da minha avó. E estar com esse anel significa para mim estar com a minha avó. E esse é o valor que tem para mim. Agora, eu estar com esse anel o tempo todo se torna também uma parte da minha identidade. O que eu determino como valor que vai vir daquelas minhas faltas extremas é o que determina a nossa identidade. Olha que legal. Existe um outro estudo que é muito interessante que chama-se efeito da dotação. O que é o efeito da dotação? Ele diz que qualquer coisa é mais valiosa simplesmente por ser minha. Tá? Então, esse anel, para mim, ele é mais valioso do que para você, simplesmente porque ele é meu. Se eu pego uma coisa e eu te dou essa coisa, e depois eu peço para você comparar essa com as mesmas, por exemplo, pego essa caneta, te dou essa caneta, agora eu quero que você compare essa caneta com essa, com essa, com essa, com essa. Essa caneta para você vai ser melhor simplesmente pelo fato dela ser sua, enquanto essas não são. Mesmo que elas sejam todas iguais, ou pelo menos bem parecidas. Então, quando a gente determina que algo é mais valioso para a gente simplesmente pelo fato de ser meu, isso é assim, por quê? Porque tudo que é meu determina a minha identidade. O fato de eu usar esse anel aqui vai determinar a minha identidade na frente das pessoas. Né? O fato de eu me vestir desse jeito, de eu ter esse cabelo, de eu ter isso, de eu falar do jeito que eu falo, dos motivos que eu falo, os temas que eu falo, tudo isso determina quem eu sou. E tudo isso são escolhas que foram feitas a partir de valores pessoais. E cada um desses valores pessoais vem de uma falta fundamental. Então, às vezes, a gente está vivendo uma situação que pode ser uma das situações mais horríveis da nossa vida, mas a realidade é que não é a situação que vai determinar como eu me sinto. O que vai determinar como eu me sinto é o significado que eu dou para essa situação. Se eu consigo encontrar significado dentro dessa situação e eu consigo então associar que por isso essa situação é minha, ela faz parte da minha identidade, isso pode me ajudar a criar energia para superar ou para pelo menos ver essa situação de um outro ponto de vista. E a partir desse novo ponto de vista eu posso me sentir de determinada forma. Por quê? Porque o valor que eu dou para as coisas vai determinar a realidade que eu vivo. Né? Tem uma história, dois caras que vão vender sapato e eles vão vender sapato numa outra cidade. Quando eles chegam nessa cidade, cada um vai para um lado diferente da cidade, os dois deveriam fazer um relatório, voltar e falar com o chefe deles sobre esse novo mercado que eles queriam adquirir, essa nova cidade, né? Então o primeiro vai lá e vê que ninguém usa sapato naquele lugar. E daí ele acha isso horrível. Ele sai correndo, escreve um relatório dizendo:
Não pensa nessa cidade aqui para vender seus sapatos. Não abre uma loja aqui. Vai ser a pior coisa do mundo a gente abrir uma loja aqui, porque ninguém compra sapato. Então, de que adianta a gente viver de sapato para esse pessoal? Não, acho que a gente não tem que fazer isso. Enquanto isso, o outro, do outro lado da cidade, escreve um outro relatório, completamente oposto, falando: meu chefe, você não acredita, esse vai ser o melhor lugar do mundo. Ninguém aqui usa sapato, olha quantas possibilidades que nós temos de venda. É a mesma situação. Cada pessoa refletindo essa situação de um ponto de vista diferente e, por isso, criando uma realidade completamente diferente. Por esse ponto de vista, nós criamos as nossas realidades através da forma como nós criamos a nossa identidade. E essa identidade é criada através dos nossos valores. Então eu acho muito interessante a gente entender esse fenômeno para a gente conseguir escolher melhor as coisas da vida e ter a realidade que a gente deseja. Não porque a gente vai modificar a realidade, mas porque a gente vai modificar o nosso ponto de vista sobre essa realidade, né? Existe casos, por exemplo, um caso pessoal meu, onde eu perdi meu pai em 2020 e foi uma das coisas mais pesadas da minha vida. E daquele ponto de vista de perda, que esse era o significado que eu tinha atribuído àquela situação, de que eu tinha perdido o meu pai, essa sensação de perda, de luto, de uma sensação ruim, era o que eu associava ao ato, né? Então nós temos a situação: perdi meu pai faleceu. Como que eu respondo a isso? Com uma sensação de luto, com uma sensação de tristeza, com uma sensação de perda. Fiz essa associação. E agora, como que eu vou experienciar a vida? Através dessa ótica. Através da ótica de ter perdido meu pai, através da ótica de ter ficado chateado com essa situação, através da ótica do trauma, do acidente, que foi um acidente de carro. Agora, depois de muito tempo de terapia, o que eu consegui fazer? Eu consegui pegar aquela associação que eu tinha feito antes, baseado nos meus valores, né? E eu consegui desassociar ela. Então, quando eu fiz isso, eu considerei que uma coisa não era mais necessariamente a outra. Eu ressignifiquei. E eu não posso mudar a morte do meu pai. Eu não posso mudar o acidente de carro, a catástrofe que aconteceu. Eu vou reconhecer que isso acontece. Mas eu não preciso associar essa situação com luto, com perda, com todos esses significados negativos que me causam uma emoção, uma resposta emocional negativa. Eu posso fazer uma outra associação que me cause outro tipo de resposta emocional. Então, o que eu posso fazer, por exemplo? Eu posso decidir que foi fenomenal eu ter vivido todo esse tempo que eu vivi, mais de 30 anos com meu pai. Eu tive a possibilidade de viver mais de 30 anos com ele. A partir desse momento eu não vou mais, tudo bem, mas eu tive 30 anos antes para viver com ele. Então, talvez o que eu pudesse levar dessa situação é que eu fui muito agraciada pela vida desse acidente só ter acontecido quando eu já tinha 30 anos. E não ter acontecido quando eu era criança, não ter acontecido antes de eu nascer, e talvez eu não ter tido nem a possibilidade de talvez ter visto meu pai ou convivido com ele. E que logicamente que isso vai doer muito quando acabar, porque foi muito bom antes, né? Se eu tivesse uma relação completamente de desprezo, quando perdesse eu não ia sentir nada. Então, quando algo é importante, você perde, você sente algo e depois você se culpa porque você está sentindo algo, é óbvio que você vai sentir algo, porque aquilo era importante. Então, quando a gente entende que essa estrutura ela pode ser ressignificada dependendo de como isso me cabe melhor, eu posso ter uma melhor experiência de vida, recalculando os meus valores pessoais e ressignificando as coisas que acontecem. Então, por tudo isso, eu queria encerrar hoje determinando que valor vem
do significado e gera identidade. E talvez essa seja uma das nossas melhores chaves de entendimento do mundo, que pode mudar nosso ponto de vista se a gente quiser. E eu queria saber de você, quais foram as coisas que você já ressignificou na sua vida? Quantas coisas tinha valor para você que hoje em dia não tem mais? Ou quantas vezes você já mudou de ideia assim, drasticamente? Me conta aqui embaixo nos comentários e semana que vem a gente volta para conversar mais sobre o que vem além da arte.